Olá, turma de construção de páginas web 3, tudo bem com vocês? Bem, eu gostaria de começar essa aula desta semana fazendo uma errata, né? Aqui, ó, no nosso package.json tem um erro, tá? Por quê? O pacote que a gente instalou para fazer a compilação do SAS é o Node SAS. Porém, aqui eu estou executando o comando SAS. Se vocês tentaram replicar, e eu espero que todos tentaram, teve inclusive um aluno que veio me reportar que não deu certo, não vai dar certo, né? Quando você executar lá o npm run SAS. Por quê? Porque o comando aqui correto é o node SAS. Mas professor, por que o seu deu certo? Porque no meu computador na ocasião eu tinha o compilador do SAS standalone, né? Aquele que você baixa à parte lá, né, no site do SAS, que é um cara que é construído em hub. Então o meu computador já tinha ele. Então eu não notei o erro, justamente porque quando eu executei o npm run SAS, já tinha um compilador do SAS já previamente instalado no meu computador, correto? Então a gente vai começar aqui fazendo já essa correção. Eu vou colocar aqui node -SAS, perfeito? Esse é o pacote que a gente instalou aqui, ó, como dependência de desenvolvimento. Já vou começar testando aqui, né? Vamos rodar esses dois caras. Então vou dar um split aqui no meu projeto. Então aqui eu vou executar o meu servidor e aqui eu vou executar o SAS. Então aqui eu vou executar npm run dev. Legal. E aqui eu vou executar o npm run SAS. Legal. Perfeito? Então agora está executando o node SAS. Deixa eu abrir aqui o meu projeto. Espera aí. Aí, bacana. Ok? Então já começando com essa errata, corrigido o erro, vamos para o que interessa, né? O que nós vamos fazer hoje? Esse exemplo, né, a gente vai amadurecer ele bastante, né? Só para vocês terem uma ideia onde a gente vai chegar, com esse exemplo aqui, com essa aplicação, nós vamos fazer basicamente o CRUD de clientes, tá? E nós vamos colocar autenticação e senha, né? Então o cara vai ter controle de acesso. Então a gente vai falar mais para frente sobre sessão de usuário, como implementar, vou mostrar uma das formas que a gente pode implementar aí a autenticação, né, e controle de acesso, e trabalhar com dados do usuário, e também vamos ver aqui nesse projeto como trabalhar com o que são os cookies e como trabalhar com cookies, tá? Mas isso a gente não vai ver hoje, obviamente. A gente vai andar bem devagar aqui, tá? Porque eu, apesar dos pesares, eu não gosto muito de atropelar as coisas, perfeito? Então o que nós vamos fazer aqui hoje? A gente vai trabalhar um pouco aqui na página de clientes, e nós vamos implementar aqui um cadastro e listagem de clientes com o Express. Ele ainda não vai trabalhar com banco de dados, tá? Mas nos próximos passos a gente vai fazer a conexão com o banco de dados, perfeito? Mas hoje ele vai trabalhar com dados em memória. Então vamos lá. Bem, vou fechar aqui, esconder um pouco esse terminal, vou fechar isso aqui. E é o seguinte, vamos começar dando uma organizada aqui, vindo aqui no app.js, a gente tem aqui no app.js, ele é o script principal da aplicação, por isso que ele se chama app.js. A função desse cara é inicializar a aplicação, tá? Então, tem coisas aqui que não são tão legais, tão interessantes de deixar aqui, que são justamente essas rotas, tá? Então, aqui a gente tem duas rotas por enquanto, né? A rota da página inicial e a rota da página de clientes. O que a gente vai fazer? A gente vai tirar essas rotas daqui e a gente vai externar elas em outro canto. Então vou vir aqui na pasta src, vou criar aqui uma nova pasta e vou criar uma pasta chamada routes, certo? Uma pasta de rotas. Bem, por hora eu vou fazer só o controle das rotas das views, né? Depois a gente vai ter outras rotas aí referentes ao controlador, né, e à lógica de negócios. Então aqui eu vou criar um novo arquivo, view.js, e aí eu vou tirar esse cara daqui, por hora não, vou tirar ele daqui e vou colar aqui, tá? Só tem um problema, para que isso funcione a gente tem que fazer algumas adaptações, tá? Essa variável app, essa constante app, ela só existe aqui, ela é a criação do app.js. Aqui na view eu não vou poder trabalhar com esse app, eu vou criar um roteador, tá? Um cara que é responsável por gerenciar rotas, fazer o controle de rotas. Como que eu pego esse cara? Eu vou fazer o import aqui, eu vou abrir e fechar chaves, vou deixar assim por enquanto, vou vir aqui from Express, e aí é o seguinte, do Express a gente vai importar um cara chamado router,
esse cara aqui, perfeito? Port router from Express, legal? Deixa eu esconder um pouco esse painel. Bem, e aqui o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um roteador, vindo aqui utilizando essa função router, perfeito? E aqui eu vou utilizar esse bendito router para gerenciar essas duas rotas, beleza? O que está faltando agora? Só exportar esse cara. Beleza, então o que eu fiz? Eu separei toda aquela lógica de roteamento das páginas num script à parte, perfeito? Estamos organizando aqui a casa. Vamos voltar agora no AppJS. E aí é o seguinte, aqui eu vou importar aquela rota, eu vou chamar de rotas da view, né? From ponto barra routes barra view. Perfeito? E agora qual que é a ideia? Eu preciso aqui fazer com que esse cara seja utilizado. Do jeito que está aqui, eu estou sem rotas agora. Se eu tentar mexer lá na minha aplicação, vai dar problema de um roteamento. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui e vou até colocar um comentário, né? Vou colocar aqui rotas de view. E aí eu vou pegar meu app use e eu vou direcionar todas as rotas que estão aqui para a raiz da aplicação, tá? Então como que eu faço isso? Vem aqui, barra e rotas view. Bem, se tudo deu certo, a minha aplicação tem que continuar funcionando lá, o roteamento, né, a navegação tem que continuar funcionando, perfeito? Deixa eu dar uma olhada aqui, nenhum erro, perfeito? E vamos lá, vou recarregar aqui. Tudo continua funcionando. Ótimo, maravilha. Com a diferença que agora as rotas estão organizadas aqui em um arquivo à parte. Beleza? Bem, vamos começar aí fazendo o seguinte. Eu vou lá na minha página de clientes e a ideia agora, o que eu vou fazer? Eu quero ter uma listagem de clientes, listagem e cadastro de clientes. Eu vou começar, para fim de prototipação, eu vou criar alguns clientes, 3 clientezinhos, né, na memória, e vou tentar carregar eles aqui utilizando o Express, tá? Então vamos lá, eu vou vir aqui no Vue.js mesmo, tá? Já adianto, o que eu vou fazer agora não é a forma organizada, mas eu vou fazer desta forma para fins de prototipação e também para fins didáticos, tá? Depois a gente vai separar as coisas, cada coisa no seu lugar. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável aqui chamada clientes, que vai ser basicamente um vetor. E dentro desse vetor, eu vou criar 3 clientes. Então, vou começar aqui pelo primeiro. O meu cliente vai ter por hora só nome e e-mail, tá? Então, vou criar aqui o José da Silva com o e-mail josé@email.com. E aí eu vou criar mais 2 clientes aqui. Vou colocar uma vírgula, mais um, vírgula, mais um. Vamos só trocar aqui os valores, né, para a gente não se confundir lá na nossa página. Então, Maria da Silva, Maria dos Santos, o e-mail maria@email.com e aqui a Silvana Andrade, silvana@email.com, perfeito? Então, qual que é a ideia? Eu criei esses clientes aqui e agora eu quero que esses caras aqui sejam renderizados nessa página de clientes em forma de tabela, né? Na verdade, nessa página aqui, né, de clientes em forma de tabela, perfeito? Vamos lá então, qual que é o caminho? Bem, primeiramente é o seguinte, eu preciso injetar esse vetor de clientes nessa página aqui, eu tenho que fazer com que esse cara apareça lá. Como que eu vou fazer isso? Eu vou estender aqui essa função que renderiza a página de clientes, tá? Então, qual que é a ideia? Eu vou chegar aqui, vou colocar aqui umas chaves, vou envolver isso aqui com chaves, ok? E aí eu vou expandir isso aqui. Vou só arrumar isso aqui. Aí, agora sim. Bem, então o que eu vou fazer aqui? Eu preciso renderizar aqui esses clientes, né? Tal. Então, o que eu vou fazer aqui? No render, eu vou colocar uma vírgula aqui, depois das aspas ali, né? Lembrando que aqui eu estou falando, renderiza a página de clientes, o clientes.pug, né? Que está aqui. A gente fez essa configuração na aula passada. E agora eu vou falar para ele, ó, eu vou passar entre chaves os dados que eu quero passar para a página, ou seja, o que eu quero
renderizar lá na página. Então, entre eles, vou colocar aqui meu vetor de clientes, tá? Então, coloquei aqui meu vetor de clientes, eu quero que ele seja renderizado lá na página, beleza? Então, esse é meio caminho andado. Agora eu tenho que fazer ele aparecer lá de alguma forma. Então, aqui a minha página de clientes já está recebendo esse cara. Então, esse cara já está sendo passado para cá. Agora eu só preciso apresentar ele. Então, vou abrir lá o meu clientes.pug. Aqui. E aí é o seguinte, estou aqui, né? Por enquanto eu só tenho esse H2. Eu vou colocar agora, criar uma div. Por quê? Por que eu vou criar uma div? Para depois eu poder estilizar ela, né? Posteriormente. Eu vou chamar ela de visualização clientes. Beleza? Vou dar um tab aqui, porque é um bloco que vai dentro da div, perfeito? Lembra lá como o Pug funciona, né? Então, no Pug, essa tabulação ela é crucial, tá? Para ele consiga interpretar as coisas. Então, aqui é o código que vai dentro da div. Bem, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um H3 clientes cadastrados. E aqui eu vou criar a minha table, tá? Você pode pular uma linha, para deixar mais organizadinho. Table. Dentro da table a gente sabe que a gente tem o thead e o tbody, né? Vamos começar pelo thead, ok? Então o que eu vou fazer aqui no thead? Eu vou colocar aqui uma nova linha e no th o nome das colunas. Então eu vou ter aqui nome e eu vou ter aqui e-mail, perfeito? Bem, e aqui no tbody eu vou ter que renderizar cada um daqueles caras lá. Então, cada um desses caras aqui. Então, cada cara desse tem que me render uma table row, né? Uma linha de tabela. Então, qual que é a questão aqui? Se você tem alguma experiência básica que seja com programação, e você é uma pessoa atenciosa, você já deve ter percebido que a gente vai precisar de algum tipo de laço de repetição, algum loop, para iterar sobre esses caras aqui, né? Por quê? Porque cada cara desse vai ter que virar um table row. Como é que eu faço isso no Pug? Bem, ele tem basicamente dois laços de repetição, né? Tem um laço que parece muito com o laço for e ele tem um laço while também. Eu vou usar o laço que lembra muito o laço for, que é o laço each. Então, each seria para cada, né? Cada. Eu vou criar uma variável aqui chamada c, ou melhor, eu vou chamar de cliente in clientes, certo? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu leio isso aqui da seguinte forma. Para cada cliente do vetor clientes, né, do array clientes, então ele vai criar para cada carinha, cada elemento que está nesse vetor, nesse array, ele vai criar uma variável temporária chamada cliente para recebendo cada um desses caras a cada repetição, a cada iteração. Tá? Com isso, eu consigo agora criar meu table row e aqui os TDs, certo? Como que eu exibo agora os valores, né? Eu vou colocar meu TD, dar um espaço, aí eu vou colocar aqui um cerquilha e abrir chaves, perfeito? E aqui que é isso? Isso aqui é a forma como eu consigo fazer meu data binding, né? Ou seja, eu injetar algum dado lá que vem para mim aqui na minha view. Então aqui eu vou colocar cliente.nome e agora outro cliente.email, tá? Beleza? Então com isso eu estou renderizando aqui uma tabela. Será que isso aqui deu certo? Vamos dar uma olhada? Primeiro dar uma olhada aqui, ver se tem algum erro. Tá? Beleza? Vamos recarregar lá a página. E tá lá, ó. Tá vendo? Aqui tá minha tabela sendo renderizada. Ok? Então aí tem uma tabela aqui. Lógico que a nossa tabela não tem nenhuma estilização ainda, né? Então aqui nome, coluna e-mail, tá? Beleza? Então aqui eu consegui fazer isso graças a duas coisas. Primeiro que eu passei aqui, o vetor de clientes para ser renderizado junto com a minha página e também que eu utilizei aqui esse laço de repetição para iterar sobre cada um dos elementos, tá? Só que é o seguinte, e se por um acaso eu não tiver nenhum cliente, né? Nenhum cliente cadastrado. Então, por exemplo, eu vou comentar isso aqui e vou criar agora o vetor clientes vazio. Perfeito? Então comentei aqui, troquei por um vetor vazio e vou recarregar. Ele vai mostrar essa tabela meio estranha, né? Vai aparecer aqui as colunas no clientes cadastrados, as colunas da tabela, fica um negócio meio feio. O ideal aqui seria o quê? Se eu não tiver nenhum cliente, ele mostrar uma mensagem, ó, nenhum cliente cadastrado, né? Ou algo do tipo. E se eu tiver os clientes, que ele me mostre a tabela, tá? Como eu posso resolver isso no Pug? No Pug eu consigo criar condições lógicas.
beleza? Então como é que funciona isso? Eu vou vir aqui, ó, antes do table, e vou criar um if. O if que todo mundo está acostumado, né? Então if, vou colocar clientes, end, clientes.length maior que 0. O que esse if significa? Eu estou basicamente verificando o quê? Se eu recebi esse tal de vetor clientes, né? Se eu estou recebendo na página e caso eu tenha recebido o tamanho dele seja maior que 0, ou seja, se ele tem algum elemento, então eu devo renderizar a tabela, tá? Aqui eu só preciso dar uma tabulação para falar que esse cara está dentro do if, correto? Então aqui eu estou falando, se eu estou recebendo o vetor clientes e se o tamanho dele é maior que 0, me renderiza a tabela. Vamos dar uma olhada lá agora? Ele não exibe mais a tabela. Só que eu quero, caso não tenha nada, exibir uma mensagem aqui, ó, nenhum cliente cadastrado, por exemplo. Então o que eu vou fazer? Muito simples, assim como eu tenho o if, eu tenho o else também, tá? Então else, spam, nenhum cliente cadastrado. Olha só que bacana. Então, criei aqui um else, if else, todo mundo já está acostumado, né? Só que aqui dentro do pug, né? Dentro da view. Então aqui, ó, nenhum cliente cadastrado. Legal? Agora eu vou voltar lá os dados, tá? Para fim de prototipação. Então vou comentar esse cara aqui e vou descomentar este cara aqui. E beleza, tá vendo? Não aparece a mensagem do nenhum cliente cadastrado e a tabela é renderizada. Viu que bacana? Então, eu quero que nesse momento, né, vocês que estão fazendo a disciplina, já fizeram construção de páginas web 2 e estão fazendo agora construção de páginas web 3, parem para refletir um pouco como que era isso, como você implementava esse processo, né, lá anteriormente, com as outras tecnologias que a gente viu. Beleza? Então, o que eu quero agora? Já fiz aqui a listagem, mas eu quero ter um cadastro de clientes, certo? Eu quero criar aqui um formulário de cadastro, tá? Para eu poder inserir clientes nesse vetor aqui. Então vamos lá. Então aqui que eu vou fazer? Eu vou lá para o meu clientes.pug e aí eu vou fazer o seguinte, antes desse visualização clientes, eu vou criar uma div aqui, cadastro cliente. E aqui eu vou ter basicamente um form, né? E é o seguinte, não vou colocar o action dele ainda, porque a gente vai fazer, né? Qual será a ação dele e também qual será o método, tá? Depois eu volto aqui. Então aqui eu vou criar, né? Um label for nome. Aqui, ó, vocês estão vendo que eu digito a tag, e aí o próprio VS Code já me dá o emmet, eu só dou um enter, ele já faz a adaptação para o pug aqui, tá? Então for nome, aqui input, eu quero input type text, então só vou digitar aqui input e type text, e aqui dentro vírgula name, nome, tá? Não vou colocar o ID, por quê? Porque vocês vão ver que a gente não vai precisar recuperar esse cara pelo ID, como a gente fazia lá, né, com JavaScript puro, né, até então, beleza? Então olha que bacana, eu não vou precisar ficar recuperando os valores lá de cada input, tá? Vocês vão ver que o processo vai ser um pouco mais prático. E agora eu só vou repetir aqui, for email, input, a gente pode usar um input type email aqui, e aqui o name é e-mail, tá? Aqui só tirar esse cara daqui, beleza? Legal, faltou só o botão de submit, então input submit, e eu vou colocar aqui o texto rótulo como salvar. Beleza? Vamos ver se esse cara vai ser renderizado lá. Ok, então apareceu agora meu formulário. Novamente, não se preocupe neste momento com a estilização, tá? Depois a gente vai estilizar esse cara. Então aqui, beleza, tá? Já tenho aqui o meu formulário. Bem, agora é o seguinte, qual que é a ideia? Eu quero clicar nisso aqui e quero que ele vá para algum lugar, né? Antes, vamos só fazer aqui, colocar só nesses inputs que esses campos são obrigatórios, né? Então vou colocar aqui um required. E aqui também, required. Legal. Deixa eu ver se tem algum erro aqui. Não. Então agora eu quero que esses dois caras sejam obrigatórios. Beleza? Que legal. Bem, agora é o seguinte, eu quero preencher lá e eu quero que esse cara vá para algum lugar. Então eu vou preencher aqui o nome e-mail.
Vou salvar, ó, como vocês estão vendo, está carregando, tá recarregando a página, só injetando aqui, né, os valores dos inputs, só que eu quero, na verdade, que isso vá para algum lugar e ele me cadastre. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar lá na minha view uma rota para salvar, tá? Antes, entenda o seguinte, né? Eu falei um pouco lá nas aulas anteriores sobre os verbos HTTP, os métodos HTTP. Então, a gente utiliza aqui o método GET quando a gente quer recuperar algo no servidor. Falar, eu quero ler algo que está no meu servidor, perfeito? Falei também que toda requisição que a gente faz no browser é uma requisição do tipo GET, né? Então a gente digita lá o endereço e fala, ó, traz para mim isso aqui. Então ele pega e traz, acessa lá o servidor devolve para a gente. Agora, quando a gente quer mandar algo novo para o servidor, como por exemplo, ó, eu quero cadastrar um novo cliente, aí o verbo HTTP apropriado não é o verbo GET, é o verbo POST. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu estou no meu view, lá nas minhas rotas de view, vou colocar um comentário aqui, e vou colocar o seguinte, ó, criando a rota para salvar um novo cliente, tá? Então, criando a rota para salvar um novo cliente, e aqui eu vou utilizar router.post. Post é o verbo apropriado para quando a gente quer salvar algo novo no servidor. A gente quer acrescentar algo que ainda não existe no servidor. Lembra do verbo post? A gente utiliza no dia a dia, né, no nosso vocabulário. Ah, eu postei no Facebook, eu postei no Twitter, postei no Instagram. Já parou para pensar por que você fala isso? Esse vocabulário vem justamente dessa base do HTTP, né? Então a gente faz um post, a gente envia algo novo para o servidor. Então quando você posta algo no Facebook, você está enviando algo novo lá para o servidor do Facebook, perfeito? Então aqui a rota vai ser o seguinte, vai ser post/clientes, ok? Mas professor, já tem uma rota de clientes aqui, não vai dar problema? Não, pelo seguinte, porque essa rota, apesar de terem o mesmo caminho, esse aqui é via GET e esse aqui é via POST. Então, nesse caso, não tem problema, não há conflito, porque os verbos são diferentes, tá? Bem, eu vou pegar aqui e vou também implementar aqui uma função, requisição-resposta. Perfeito? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir chaves aqui e eu preciso fazer duas coisas aqui. Primeiramente, eu tenho que pegar, na verdade, três, né? Eu tenho que pegar os dados que estão vindo para mim. Porque quando eu clicar aqui no botão salvar, os dados que estão nesses campos, eles serão enviados, tá? Para essa função aqui, beleza? Só que como que eles chegam? Eles vêm no corpo da requisição. Lembra lá que eu falei que tudo que chega aqui para o meu servidor vem em uma requisição HTTP, o HTTP request, né? E o que eu devolvo vai numa resposta HTTP, né? O HTTP response, perfeito? Então o que chega para mim vem dentro da requisição. E no caso, esses dados aqui que estão no formulário, eles vêm dentro do corpo da requisição, ok? Então como que eu vou pegar eles aqui? Bem, primeiramente eu vou criar aqui uma constante. Vou pegar cada um separadamente, vou fazer de uma forma mais quebrada, tá? Para facilitar o entendimento. Então primeiro eu vou criar uma constante aqui chamada nome. E esse cara está onde? Requisição, body, que é o corpo da requisição, e é o seguinte, dentro desse cara vai ter um cara chamado nome. Por quê? Porque aqui no name do input text, né, onde o usuário vai digitar o nome, o name dele se chama nome. Então, dentro do corpo da requisição vai vir um cara chamado nome, tá? Então, aqui no name do input é onde eu determino o nome desse valor, né? Então, recbody nome, nome. De forma análoga, eu vou pegar aqui o e-mail, recbody, e aí olhando lá novamente no meu formulário, o name, né, do input onde o cara digita e-mail é e-mail, tá aqui. Então eu vou usar esse nome aqui, tá? Então recbody.email. Legal. Agora o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um objeto de cliente. Abro novamente um parênteses aqui, tá? O nosso projeto não está ainda plenamente organizado, não tem um MVC aqui, então eu não tenho um modelo, eu não tenho um controlador por enquanto, tá? A gente vai chegar lá. Então eu não tenho ainda um model, né, de cliente. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar aqui uma constante cliente, que basicamente vai ter aqui o nome e o e-mail. Legal? Então criei um objeto de cliente que dentro dele tem nome e tem e-mail.
E eu vou aqui, lembrando que eu estou respeitando aqui ó, os nomes também das propriedades aqui que eu já tenho originalmente no vetor de clientes, tá? Então aqui eu vou pegar meu vetor de clientes e dar um push nesse novo cliente, tá? Então esse aqui é o vetor de cliente, né, o clientes, estou dando um push nesse novo cliente. Bem, depois que eu injetei esse cliente novo lá no meu banco de dados fake, né, no meu vetor de clientes, a ideia é que ele volte para essa página aqui, tá? Para que ele possa renderizar a lista atualizada, né, o meu vetor atualizado. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar minha resposta e eu vou redirecionar de volta para a página de clientes. Por quê? Porque quando ele clicar aqui, a aplicação vai ser redirecionada para essa rota aqui do post, tá? Então o que eu preciso fazer agora? Eu preciso dar um redirect aqui na rota da listagem de clientes. Então eu vou ir aqui, redirect barra clientes. Ok? Bem, então aqui na teoria está tudo lindo, né? Só que agora é o seguinte, a gente está faltando uma coisa. A gente tem que ir lá no formulário e colocar aqui qual que é o action desse formulário, ou seja, quando ele clica para onde ele vai. Então aqui no caso vai ser barra clientes, só que barra clientes, a rota do post. Então se eu só colocar isso aqui, ele não vai saber, ué, mas aqui é o get ou o post, né? Qual dos dois que você quer? Então eu vou colocar uma vírgula aqui. Eu vou colocar aqui o método, né? O method é post. Perfeito? Então ele utilizando o método post, ele vai ver se tem essa rota clientes aqui, tá? Bem, vamos ver se tem algum erro aqui. Vamos ver se está tudo ok. Deixa eu dar uma limpada nessa URL. Home e tal, roteamento, beleza. E agora eu vou cadastrar aqui o Sidney. E olha só, não deu certo. Mas professor, como assim? Por que não deu certo, né? Bem, aqui é o seguinte. O que a gente fez, tá tudo certo, tá? A gente realmente, todo o processo de submeter o formulário e tal, tá correto, perfeito? Só que só tem um detalhe, a gente, para que tudo isso funcione, para que essa dinâmica, né, de eu pegar dados do formulário, mandar ali para minha aplicação, pegar o valor de cada campo, eu tenho que fazer só mais uma configuração lá no meu app.js, tá? Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou importar um pacote que ele já está instalado no seu projeto aí, porque ele vem junto com o Express, que é um cara chamado Body Parser. Então aqui, Body Parser. Como o próprio nome diz, é um cara que sabe fazer um parsing do corpo da requisição. Então o que é isso? Ele pegar o que vem no corpo da requisição e sabe interpretar o que vem lá dentro. From body hífen parser, tá? Então esse cara aqui é que a gente vai utilizar para fazer o parsing, né, do que vem lá dentro do HackBody. Bem, vamos fazer a configuração dele aqui, depois dessa configuração do Pug, né, e antes das rotas. Então eu vou colocar um comentário aqui, configuração do body parser. Então é o cara que faz o parsing, né, a interpretação do que vem dentro do body, app.use. Bem, aqui eu já tenho a minha colinha aqui. E aqui é o seguinte, eu vou utilizar o body parser e dentro do body parser eu tenho essa função, né, URL encoded, né, URL codificada, e eu coloco aqui o extended false, tá? Então o importante é essa função aqui que ela vai decodificar o que vem lá dentro do meu body parser, né? Que vem dentro do corpo da requisição, desculpa. Lembrando que quando a gente clica lá no botão, vocês viram lá no começo que ele cria lá aquela URL com os parâmetros, né? Então esse cara vai codificar tudo, vai pegar e a gente vai conseguir utilizar aqui dentro da nossa função aqui de rotas, tá? Deixa eu ver se está tudo ok aqui. Bem, então vamos voltar aqui, vou recarregar esse cara e agora sim vamos tentar cadastrar esse novo cliente. Então vou colocar aqui o nome, o e-mail, cliquei em salvar e tá lá, apareceu agora. Olha que maravilha. Então, lembra desse detalhe, tá? Então para que tudo isso dê certo, a gente precisou aqui adicionar mais essa configuração aqui, né? Então a gente fez a configuração aqui do body parser para que ele consiga interpretar o corpo da requisição. Perfeito? Bem, então aqui a gente finalmente conseguiu cadastrar, né, novos clientes. Vou cadastrar aqui a professora Valdinéia, já tem os dados aqui na memória, aparece ali, tá? E que beleza. Bem, eu vou deixar aqui no final um exercício para vocês, tá? Eu quero que vocês estilizem
esse formulário aqui de acordo com o gosto de vocês. Então, quero que vocês estilizem essa página, deixa ela bacana aí, utiliza o SAS ou toda aquela organização que a gente fez e dá uma estilizada nesse cara com a sua cara, com o seu estilo. Perfeito? Bem, na próxima aula a gente vai fazer mais algumas, a gente vai organizar as rotas, a gente vai organizar a lógica de negócios, a gente vai criar o modelo, vai criar controller e a gente vai aí implementando as outras funções de CRUD, ou seja, eu consegui atualizar um cliente, consegui remover, começando pela remoção, tá? Perfeito? Então, tenta aí replicar na sua casa, tenta fazer isso aí, tá? Tenta chegar neste ponto, depois que chegar nesse ponto, tenta estilizar, qualquer coisa para o vídeo, volta, dá uma olhada, e qualquer coisa, entre em contato comigo para tirar dúvidas, perfeito? Então, até a próxima aula, grande abraço!